Bom dia, irmão. Nessa quinta-feira, eu gravei um vídeo de manhã falando sobre o legado, o mandato que Jesus manda para que na evangelização. Nós vimos hoje que Filipe, o apóstolo de Jesus, é abordado pelo anjo e pede para que ele vá numa região de Cesareia, mas tem que passar por uma cidade que é muito perigoso, que é a cidade de Gaza, aquela região ali que é dos palestinos e que Jerusalém. Inclusive, Jesus uma vez teve uma encrenca com os palestinos que quis passar por dentro da cidade, eles não deixaram. Então hoje nós vimos aqui que Filipe passa por esse caminho, nesse deserto entre Gaza, Jerusalém e Palestina, e nesse trajeto Filipe encontra uma caravana da Etiópia, de uma condesa da Etiópia, da África, que veio uma peregrinação em Jerusalém e estava voltando. Então tinha um etíope lendo nas escrituras a passagem de Isaías. E o anjo disse para Filipe: aproxima-se dele e pergunta o que ele está lendo. Estás entendendo o que ele está lendo? Ele disse: se ninguém explicar, como é que eu vou entender? Então Filipe, através do Espírito, revela a um etíope, a raça africana negra. Veja que logo o Espírito Santo não tem cor, não faz acepção de pessoas. Porque quando se fala no racismo, como estão aí, até prisão, porque para mim isso é um complexo de inferioridade da raça negra, isso já foi superado. Meu Deus, por que a lei tem que tocar nesse assunto? E que Deus não fez. Então, gente, isso aí é um problema carnal, um problema é uma coisa que não foi superada, mas Deus superou. Então ele diz para ele assim, para o Antíope: se tu não explicar, como é que eu vou ler? Então Filipe explica para aquele homem que o que ele está lendo é uma passagem de Isaías que diz: ele foi levado como ovelha ao matadouro. Aí Filipe diz: na qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Então ele disse: pois sua vida foi arrebatada da terra. Filipe, peço, diz para ele, que me explica o que o profeta está dizendo. Isso? Dele mesmo ou de outra pessoa? Foi daí então que desceram até a região. Então o eunuco passou num lugar onde tinha água e disse a Filipe: vamos parar aqui que tem água. Com certeza que essa região não tinha sido visitada ainda pelo João Batista, o batismo, mas tinha visto falar. Quando o Espírito Santo revelou a ele, Jesus Cristo, ele pede para ser batizado. Veja, gente, que aqui está algo que ultrapassa todas as fronteiras, nosso egoísmo, raça, cultura. O Espírito Santo, levado por Filipe, aborda uma nação que não tinha sido revelada ainda por Deus, que depois Paulo vai fazer esse papel, a incumbência de Paulo. Mas aqui, anteriormente, Filipe passa por essa faixa de Gaza, uma região muito perigosa que os transeuntes evitavam assaltar, porque uma vez até tem uma passagem que Jesus disse que um samaritano estava passando por esse lugar e foi assaltado, foi espancado. Aí passou um samaritano. Então hoje aqui nós vimos que o Espírito Santo leva a transportação de Filipe através de uma imagem teleportada. Porque no momento que o Espírito arrebatou Filipe no momento e o Antíope não viu mais. Gente, então eu queria dizer para vocês essa mensagem que eu esqueci de falar, que Deus revela a salvação para todos os povos. E hoje nós vimos aqui com nitidez que Deus não faz excepção de cores. Agora, esse complexo de inferioridade que ainda é racismo, é você, se eu fosse um negro,
Veja bem, se eu tivesse a pele negra, eu jamais ia me importar se alguém me chamasse de macaco ou de coisa. Porque a minha cor não difere de raça. Que Deus Todo-Poderoso faça com que nós podemos superar isso nitidamente, que esse Deus veio para todos. E vimos aqui que a primeira homem a ser batizado depois de ressuscitar foi quem? Foi um eunuco da Etiópia, um africano. Que nós temos uma contribuição muito grande, que a África é um celeiro. Desmond Tutu foi um homem que muito nos contribuiu para a igreja. E também tem um homem que foi muito contribuir por esse conflito que existe entre palestinos, né? Yasser Arafat foi um homem também, um homem espécie de um cordeiro que sempre estava ali para unir esses conflitos, ter a paz. Que Deus Todo-Poderoso nos faça abrir nossa mente nesse dia de hoje para que isso, se existe conflito de racismo, não é culpa nem do branco nem de ninguém. É porque nós não superamos essa coisa ainda de dizer que o irmão tem cor, o cego aleijado. Vamos para que o Divino Espírito supera tudo isso aí que Deus superou. Amém?